Graça e paz, eu sou o professor Isaías Soares e estamos dando continuidade às aulas sobre escatologia. Hoje nós vamos ver os métodos de interpretações do livro do Apocalipse. Nós assistimos na semana passada quais são as correntes de interpretações do milênio, que é Apocalipse capítulo 20. Todas essas aulas estão nos preparando para estudarmos o livro do Apocalipse. Então esses métodos de hoje nos ajudarão muito também na hora de entendermos o desenvolvimento do livro. O texto básico desta aula está em Apocalipse no capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 3. Vou ler a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Os métodos de interpretações do livro do Apocalipse. Nós temos 3 métodos de interpretações. O primeiro método é o método preterista. O segundo método é o método historicista. E o terceiro método é o método futurista. Então eu quero que você guarde isso na sua mente. Assim como você já guardou as correntes de interpretações do milênio, que são o amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo, você guarde também os métodos de interpretações preterista, historicista e futurista. Então, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós olhamos para o passado, olhamos para o presente ou olhamos para o futuro. Então, essa identificação do que o que já aconteceu e do que vai acontecer é o grande dilema do livro. O que é, o que ainda não. Então, eles falam o que aconteceu e o que não aconteceu. O método preterista, ele lê o livro de uma forma que eles entendem que a maioria das revelações do livro aconteceram na existência da igreja perseguida do primeiro século. Ou seja, ocorreram no passado. E eles foram cumpridos, os eventos encontrados no capítulo 1. Se você pegar o capítulo 1 e desfolhar até o capítulo 18, você vai entender a forma preterista de interpretar o Apocalipse. Do capítulo 1 ao 18, eles dizem que o contexto histórico original foi de perseguição à igreja do primeiro século. Perseguição por parte do Império Romano, principalmente do imperador Domiciano, até a queda de Jerusalém nos anos 60. E posteriormente, até a queda do próprio Império Romano, quando a gente olha para trás, é tido como um cumprimento já deste livro, né? Porque eles interpretavam que o Império Romano representava o quê? A besta do Apocalipse, e o Papa era o anticristo, e interpretavam também que toda a perseguição foi sofrida pela igreja do primeiro século. E os capítulos 19 e 22 é os que ainda não foram cumpridos. Então nós temos os preteristas olhando o livro como uma coisa do passado, a grande maioria do livro. Já os historicistas, eles creem também que os eventos aconteceram no passado e estão continuando durante a história. Ele acredita que o Apocalipse esboça, em termos simbólicos, todo o curso da história da humanidade. Dessa forma, cada evento, e cada símbolo registrado no livro estaria se referindo a um acontecimento em várias épocas da história da humanidade, inclusive hoje e até o futuro. Eles entendem que o Apocalipse é uma previsão profética, do quadro total da história da igreja, desde o surgimento da igreja do Pentecoste até a segunda vinda de Cristo. O primeiro
método, o método preterista, é a posição dos pós-milenistas. Já o segundo método, o método historicista, é a posição dos amilenistas. E agora vamos para o terceiro método, que é o método futurista. O método futurista, eles creem o seguinte, quando eles leem o Apocalipse. Eles creem que o capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 3, foi cumprido naquelas 7 igrejas da Ásia que João escreveu. Sendo que os princípios, os ensinos contidos nos 3 capítulos que foram destinados àquela igreja, serve para a igreja hoje, mas já foram cumpridos. Mas do capítulo 4 até o capítulo 22 de Apocalipse, estes capítulos só ocorrerão no fim desta era. Preterista, historicista e futurista. O método preterista é o método do pós-milenismo. O método historicista é o método do amilenismo. E o método futurista é o método do pré-milenismo. Então fica aqui esse recado de hoje. Eu vou falar. Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus e recomendem as nossas aulas.